Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos começar nosso curso de avaliação de políticas. Na verdade, o nome do curso é Métodos Quantitativos para Avaliação de Políticas, já deixando claro que é um viés de um curso em que a gente vai trabalhar com estatística aplicada a esse tipo de problema. Então, essa primeira aula é uma aula introdutória em que a gente vai se perguntar assim, por que fazer uma avaliação de políticas? Quando avaliar uma política? Então, a gente vai discutir conceitos gerais nessa temática de avaliação de políticas. Essa aula, ela está com base, eu desenvolvi ela com base no capítulo de introdução do livro do Itaú Social, que eu já passei para vocês quando a gente teve nossa aula na segunda-feira, e também do capítulo um do livro Impact Evaluation in Practice. Também a gente tem a versão dele em português, né? Avaliação de Impacto na Prática. É um livro do Banco Mundial. Então, esses dois livros, eles são gratuitos, a gente pode baixar da internet e são muito bem elaborados. Assim. Eu gosto muito desse livro do Itaú e também gosto bastante desse livro do Banco Mundial. Aí, começando, né, a pergunta básica. Por que é que a gente deve avaliar uma política? Né? Por que, que a gente está fazendo esse curso? Por que avaliar a política? E aí a gente tem grandes investimentos financeiros, e já achei um erro em português, né? Grandes investimentos financeiros são feitos em políticas ou programas, investimentos governamentais e também a gente pode ter investimentos de ONGs, investimentos privados. Geralmente, essas políticas, esses programas, eles são criados com algum objetivo. Então, você vai fazer um programa de treinamento de jovens, você quer o quê? Aumentar a renda desses jovens. Ou a gente faz um programa de reforço escolar, o objetivo é aumentar o aprendizado, ou aumentar a frequência escolar, ou aumentar a aprovação, diminuir a evasão. A gente pode ter um programa de saúde, por exemplo, a gente vai lá e cria o Mais Médicos, a gente quer o quê? Qual é o objetivo? É diminuir as doenças ou melhorar a saúde como um todo de certos municípios. Aí, a primeira pergunta que a gente faz, a pergunta mais básica é: será que as políticas estão atingindo seus objetivos? Né? Já que elas foram desenvolvidas para isso, será que elas conseguem atingir os objetivos? Então, essa é a primeira camada que a gente faz, assim, por que que a gente deve avaliar? Porque a gente quer saber se atingiu ou não. E aí a gente vê, na verdade, que essa questão da avaliação de políticas, ela é uma tendência recente. Então, a gente tem cada vez mais, não é uma coisa nova, isso já existe há muito tempo, mas recentemente as políticas, os tomadores de decisão, eles estão mais preocupados com as evidências. E teve uma mudança de percepção, em que o foco deve ser o resultado e não o insumo. Se vocês prestarem atenção ainda em muitos discursos, eles de políticos, de gestores, eles geralmente são focados em insumo, que é o que o gestor controla diretamente, certo? Então ele vai lá e vai dizer assim, olha, a gente contratou tantos professores para fazer esse programa de reforço, a gente teve tantas aulas, horas aulas no programa de reforço escolar. Então a gente entra aqui com um destaque claro inicialmente nos insumos da política, ou teve um orçamento de tanto para tal política, é, investimos tantos em melhoria da infraestrutura hospitalar, ou da infraestrutura escolar. Se você prestar atenção, você está focando no insumo, não está focando no resultado final, no objetivo da política. O objetivo da política não é tantos professores extra contratados para reforço. Será que o aluno aprendeu mais mesmo? Então, só para trazer alguns exemplos, a gente tem ó, os objetivos de desenvolvimento do milênio, lá quantos objetivos, nem me lembro quantos são, mas o que a ONU fez aqui foi, vamos estabelecer quais são nossos objetivos em termos de resultados. E aí, todos os programas que tentam chegar nesses objetivos do desenvolvimento do milênio, eles de alguma forma já estão preocupados em medir, para ver se vão satisfazer.
Outro exemplo de prática que a gente teve implementado até aqui no Brasil é a gente começar a ter bônus de salários por produtividade, por exemplo, do professor. Então, aqui o foco está sendo, vamos criar um programa, mas o programa, o incentivo já vai direto no resultado que a gente quer, que é a produtividade. Então, não é avaliação de professor pelos alunos, é realmente aumentar o aprendizado. Para que serve, né? A gente consegue justificar a utilização de recursos no programa. Então, se a gente faz uma avaliação e o programa tem bons resultados, a gente vai dizer assim, olha, esse programa, veja, ele está atingindo os resultados. Então, isso ajuda o programa a conseguir mais recursos. Então, dentro de no contexto em que está tendo competição no governo pelo orçamento, é o caso do Brasil, por exemplo, em que a gente tem um percentual de investimento pequeno, a gente tem competição, então por que a gente vai botar nesse programa e não a gente vai melhorar as estradas, por exemplo? Ou a gente não vai dar subsídio para uma certa indústria? E, além dessa competição, né, dentro do governo também ajuda a justificar o gasto para a sociedade. Como a gente escuta sempre falando do Bolsa Família. O Bolsa Família é tantos por cento do PIB, meio por cento do PIB brasileiro. Então, não é um programa caro e dá resultado. Então, a gente ter uma avaliação ajuda a gente dizer que dá resultado. Então, vale a pena esse investimento. As avaliações, elas vão fornecer evidência robusta e convincente, se a avaliação for bem feita, ela vai ser convincente, sobre se uma política está atingindo os objetivos ou não. Então, essa é a primeira razão pela qual a gente deve avaliar uma política. E aí, o que é, né? Se está atingindo ou não? Como é que a gente vai medir esse impacto? E aí, essa palavra é uma palavra muito linda que a gente gosta de falar muito em avaliação de políticas. Na verdade, a gente discute muito nos cursos na hora que a gente vai fazer os artigos, a pesquisa, a gente tem um pouco de medo de usar ela, porque é uma palavra forte. O que é que o impacto está dizendo? O impacto de uma política é a gente encontrar o tamanho do efeito causado apenas pela política e apenas por ela. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui, né? Se eu tiver adotado um novo currículo, será que vai aumentar a nota dos alunos? Melhorou esse currículo? A gente muda nosso currículo, por exemplo, aqui no Brasil, e a gente vai olhar a avaliação no PIB. No PIB não, desculpa. No PISA, que é aquela avaliação internacional que a gente tem de comparação entre países. Então, se a gente está tentando desenvolver um currículo, um novo currículo que a gente acha que vai ser melhor para os alunos, uma das formas da gente medir se vai ser melhor é a gente olhar a nota nessa avaliação externa internacional. Ou fiz um programa de saneamento. Será que esse programa de saneamento aumentou os índices de saúde na população? Melhorou a saúde da população? E aí melhorou, como é que a gente vai medir? A gente vai escolher alguns índices para tentar medir essa melhora. Então, será que diminuiu a mortalidade infantil? Então, se a gente sabe, né, que em saneamento, a gente sabe que tem um retorno alto em termos de saúde. Acho que, se eu não me engano, as estimativas é para cada R$ 1 que você investe, você tem um retorno de 4 em diminuição de gasto com saúde, com medidas para tentar, né, melhorar a saúde da população em tratamento de doenças que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um bom saneamento básico. Há um outro exemplo. Um programa de treinamento de jovens diminuiu o desemprego? Não é esse o objetivo? Porque às vezes a gente tem um treinamento que não está alinhado com o mercado de trabalho. Pode acontecer. Então, estou dando um exemplo para vocês aqui de por que uma política pode não atingir o objetivo dela. Nesse caso específico, se o programa for bem desenhado, na demanda do mercado de trabalho, se o mercado de trabalho está precisando de jovens com aquela experiência ou com aquela capacidade de trabalhar em uma certa área, então o programa deveria ajudar. Pode ser que não, pode ser que a gente está fazendo um treinamento que não está dando resultado. Então a gente tem que ver, né? Funciona ou não funciona? Qual é o impacto? Quantos por cento do nível de desemprego daqueles jovens que fizeram aquele treinamento diminuiu comparado com níveis de desemprego? A gente vai falar mais na frente, né? Por que que eu estou comparando? Mas vejam que como o nível de desemprego depende não só do jovem, depende também das condições da economia, a gente precisa ter uma boa base de comparação. Então, se eu pegar só os que fizeram treinamento, mas de repente veio uma crise,
E aí essa crise pode fazer com que se eu comparar só o antes e depois, eu não consiga ver. Ah, entraram 100 jovens, nenhum estava empregado, e no final saíram só 20 empregados. Mas aí eu vou ter que ver, será que estava difícil? Aí eu faço o mesmo programa 6 meses depois e sai bem mais jovens empregados. Por quê? Porque depende da conjuntura também da economia. Então a gente tem que ter uma boa base de comparação, é isso que a gente vai fazer nesse curso, certo? Então, será que é evidente que a política tem impacto? Será que é evidente? Porque veja só, a gente tem a racionalidade dos agentes, a racionalidade das pessoas que estão participando da política. Geralmente a política tem um acesso voluntário, né? Você vai ofertar é, esse treinamento para jovens, mas o jovem só vai participar se ele quiser. Então, se o acesso é voluntário, é porque deve ter impacto. Então, essa seria uma razão de que a gente não precisa saber, não precisa fazer avaliação de política. É claro que vai ter impacto. Será que é claro mesmo? E quanto é esse impacto, né? E a segunda coisa é, a teoria que originou a política, será que ela não é válida? Então, geralmente, a gente faz um programa piloto para testar essa teoria. Como é que a gente sabe que essa teoria é válida? E é válida naquele contexto? Por que é que a gente fala assim, né? Se fosse evidente que a política tem impacto, não seria necessário fazer uma avaliação, porque a avaliação em si, elas são custosas. Você vai ter que ter gente pesquisando, gente coletando dados. Às vezes o custo é até alto, certo? Então, ela vai ser mais indicada quando a gente tiver uma política inovadora. Aí não é tão claro que ela tem um impacto. Se eu estiver fazendo uma política que já é consolidada em vários outros países, é menos necessário fazer a avaliação. Mesmo assim, quando a gente muda de contexto de um país para o outro, o desenho da política muda um pouquinho, pode ser que a gente não saiba se realmente vai dar o mesmo impacto que deu no outro lugar onde ela tinha sido aplicada. Então, mas aqui é para destacar, quando é mais importante ainda a gente fazer uma avaliação, quando a política ela é inovadora, quando ela é replicável, quando eu posso replicar ela para outros lugares, quando ela é estrategicamente relevante, quer dizer, ela está atacando um problema que é muito importante para a gente, e quando ela é influente. Influente tem um pouco a ver com replicável, né? Quando ela vai influenciar outras políticas. Aí, eu falei aqui que a avaliação é custosa, avaliações em si são custosas, mas o custo varia do tipo de avaliação que a gente está fazendo. O padrão ouro, que é a gente fazer uma avaliação através de um experimento controlado, é mais caro, porque a gente vai ter que selecionar. A gente vai falar um pouquinho mais na frente de como é que são esses experimentos. Mas envolve a construção da base de dados, envolve o monitoramento dos insumos, o que é que a política está colocando. Então, isso pode ser mais custoso. Mas o tipo de avaliação que a gente tradicionalmente faz os alunos desse curso, ela é com base em dados, com base de dados secundárias. Então, a gente pega informações da própria política e a gente pega dados que já estão disponíveis por aí. Aqui no Brasil, dados do IBGE, dados do INEP. Então, dados secundários que já existem, que a gente não vai ter esse custo de produzir. E aí, o custo, basicamente, é o custo do trabalho do pesquisador, que já não é tão alto quanto você fazer uma avaliação do zero. Então, além disso, eu queria dizer para vocês assim, a avaliação de impacto, ela vai além de só ver se tem impacto ou não. Uma avaliação de políticas. Eu não quero só saber o resultado geral foi positivo ou negativo. Eu quero saber qual é a magnitude do impacto. Eu quero saber se o impacto não só se houve ou se não houve. Eu quero saber se foi grande. Se foi grande o suficiente para compensar aquele gasto que a gente teve. Eu quero saber, além disso, em quais dimensões ocorre esse impacto. Então, se a gente bota, por exemplo, se a gente pega o Bolsa Família, a gente vai ter várias dimensões que a gente pode olhar. A gente pode olhar no desenvolvimento educacional das crianças, e aí só índices educacionais, só pensando em educação, a gente pode pensar em retenção, a gente pode pensar em aprendizado em português, aprendizado em matemática, aprendizado em outras, é, em outras disciplinas que não sejam só português e matemática. A gente pode pensar em outras questões de socioemocionais.
A gente pode pensar no impacto, como Bolsa Família também tem aquelas requisitos de saúde, a gente pode pensar em termos da saúde, a saúde das crianças melhorou. A gente pode pensar no efeito na participação do trabalho dos pais. A gente pode pensar, tem até artigo que faz isso, em violência do entorno, porque você. Bom que tem gente que discorda um pouco dessa ideia, né? Mas o fato de você exigir que as crianças e os adolescentes estejam na escola para ganhar aquele Bolsa Família pode retirar a criança da rua. Então, pode retirar uma criança que poderia ir para o crime. Então, veja que a gente não está falando de todo mundo, né? A gente tem uma massa de pessoas que a gente chama de na margem, que são aqueles que estavam mais ou menos indiferentes, que você pode conseguir mudar, direcionar ele com a política. Então a gente quer saber as dimensões e mais do que saber quanto foi o impacto em cada dimensão, a gente quer saber também quais são os canais. Como foi que essa política conseguiu ter sucesso? Qual é o caminho para a gente chegar lá naquele resultado final? Por que que a gente quer saber esses canais? Se a gente quiser replicar, a gente tem que garantir que o canal vai acontecer. Ou se uma política não teve sucesso, é o mais importante, a gente desenhando qual é o canal através do qual a política teria sucesso, a gente pode ver falhas aí ao longo do caminho. Falhas de implementação ou falhas na própria teoria por trás da política. E aí a gente pode aperfeiçoar a política. Então, se a gente sabe que não, em tal dimensão, na dimensão da saúde, não está funcionando muito bem por essa razão, a gente pode tentar adaptar a nossa política para que ela tenha sucesso na próxima rodada, no próximo ciclo. Aí eu vou trazer um exemplo, esse exemplo eu peguei lá do livro do Banco Mundial, lá no o Progressa, que é o Bolsa Família do México, certo? Foi um dos primeiros programas de transferência condicional de renda. Então, é uma transferência de renda, mas que tem umas certas contrapartidas. Nesse caso, a gente tinha renda extra para mães de domicílios pobres, com a contrapartida de frequência nas escolas e visita a postos de saúde, então bem parecido com o nosso Bolsa Família aqui. O que foi bonito lá, o que foi legal nesse programa, é que eles desenharam a avaliação do programa desde o início. Então, eles começaram pequeno, eles fizeram um programa piloto. Nesse piloto, eles dizem assim: olha, a gente vai aplicar, a gente pretende aplicar esse programa para vários municípios lá do Progresso. Nem sei se lá se chama município, mas vários municípios do México. Em vez de começar a gente escolhendo qual é o município, vamos fazer uma aleatorização. Então, eles fizeram isso, eles fizeram uma avaliação com experimento aleatório desde o início. E aí eles usaram os municípios que não foram sorteados como controle. E aí, tendo bons resultados, mostrando através dessa avaliação que o programa realmente tinha dado resultado naqueles municípios que tinham sido beneficiados, eles puderam, olha, argumentar, justificar a expansão do programa. E aí todos os municípios passaram a entrar no programa. Fiz uma pausinha porque estou ouvindo um barulho de obra aqui no vizinho. Eu espero que não esteja atrapalhando muito. Depois eu vejo se estiver atrapalhando, eu gravo de novo o vídeo. Mas aí o que aconteceu lá no Progressa, né? Nos anos 2000, então, é um programa antigo, como eu tinha falado para vocês, dos anos 90. Nos anos 2000, teve uma mudança de partido, uma mudança de partido no poder. Então, imagine que você tinha a esquerda lá, passou a ser direita ou vice-versa. Não sei exatamente o que aconteceu. Aí, como as avaliações tinham mostrado que o programa era um sucesso, como assim? A gente sabia, olha, que tinha um aumento, um impacto de 0,7 anos de escolaridade na média e uma queda de 23% na incidência de doenças em crianças. Deixa eu tirar meu vídeo para a gente ver o que está ali no cantinho. Em crianças. E 19% em dias de atestado para adultos. Porque o que acontece, né? Se a criança não está na escola, às vezes fica doente e o pai tem que. O pai sai do. Não vai trabalhar naquele dia. Então, vejam, a gente tinha resultados dizendo que essa política era um sucesso, ajudou a justificar a continuidade do programa. Então, essa avaliação ajudou a garantir a continuidade do programa e até a sua expansão. A gente passou a ter a inclusão do ensino médio. Aqui no Brasil, com Bolsa Família, foi a mesma coisa. Primeiro a gente tinha crianças, depois a gente incluiu o ensino médio. Inclusão de ensino médio e de saúde para os adolescentes. E, ao mesmo tempo, teve uma diminuição de orçamento para outros programas que talvez não tivessem resultados tão bons ou
comprovadas, como o caso do Progresso. Tanto que, segundo lá o livro do Banco Mundial, lá no México eles criaram uma legislação em que passou a requerer que todos os programas sociais sejam avaliados. Então, todos os programas, é outro erro, sejam avaliados. Depois eu tenho que consertar esses. Vou marcar, boa ideia, vou marcar com o xizinho assim e vou consertar onde tiver algum erro. Então vejam que bonito, que no Brasil a gente não tem essa legislação, a gente está tendo uma cultura, agora a gente tem um ministério lá que faz o Ministério de Avaliações ou a Secretaria de Avaliações dos programas, agora a gente já está começando a ter isso, mas eu acho que não é sistemático. Não são todos os programas que são criados que são avaliados e que são avaliados com uma boa metodologia. E aí, esse progresso ele teve tanto sucesso que ele passou a ser adotado versões similares dele de programas de transferência de renda condicional e vários outros países, e aqui no Brasil, como eu falei, deu origem para o nosso querido Bolsa Família, né? Entra governo, sai governo, e os políticos, quando vão mudar de partido, dizem, não, eu não vou mexer nesse programa. Então tem que ser sempre essa preocupação, apesar de na última eleição a gente ter visto algumas críticas, então o pessoal dizendo que o Bolsa Família ninguém queria trabalhar por causa do Bolsa Família, mas a gente sabe que a população em si, ela valoriza esse programa. Um outro exemplo que eu também tirei lá do Banco Mundial é de uma avaliação de políticas, é sobre um programa de planejamento familiar, e aí eles tentaram avaliar qual era o impacto na fertilidade. Se vocês pensarem, né, o planejamento familiar quer fazer isso, quer ver como vai mudar a fertilidade nas famílias, o número de crianças que vão nascer. Então, nos anos 70, lá diz nesse exemplo, que nos anos 70 houve um esforço em planejamento familiar. Então, a gente começou a ter subsídio para a compra de contraceptivos. Então, pílula para as mulheres, camisinha, DIU, uma série de contraceptivos. Não sei exatamente quais são lá, mas que ajudam as pessoas a programarem quanto vão ter filho, se vão querer ter filho. E, ao mesmo tempo, observou-se uma grande redução nas taxas de fertilidade. Então, olha só, 22% na década de 70 para 80 e 25% de 80 para os anos 90. Então, uma queda bem alta, né? Um quinto a um quarto da taxa de fertilidade. E aí os pesquisadores pensaram, será que tem relação de causalidade entre esse programa e a taxa de fertilidade? Porque, como eu falei, né, a gente tem, será que é garantido que foi realmente por causa do os programas de planejamento familiar que fizeram isso, ou não, ou tem outros fatores que podem explicar, principalmente quando a gente está avaliando uma política assim num prazo tão longo, dentro de 20 anos, e ó, 10 anos mais 10 anos, tem muitas outras coisas que estão acontecendo no meio do caminho. Então, será que eu posso justificar através que foi aquele programa mesmo que causou isso? Por exemplo, eles tinham essa informação de que no mesmo programa, no mesmo período, teve um programa de educação em larga escala para meninas, para você começar a ter as filhas também indo à escola, né? Que antigamente eles mandavam os meninos e as meninas ficavam em casa ajudando, né? E aí isso ocasionou um aumento na escolaridade das mulheres. Paralelamente, simultaneamente, a gente teve o boom do petróleo. O que o boom do petróleo fez foi aumentou a demanda por trabalho, por trabalhadores. E aí, com você tendo mulheres, meninas com uma escolaridade maior e, ao mesmo tempo, um mercado aquecido, uma demanda maior, pelo fato das mulheres estarem trabalhando, elas podem também querer ter menos filhos. Então, o que eles mostraram lá nesse estudo foi que isso daí explicou 70% da queda da fertilidade. E não os programas lá de subsídio contraceptivo. Programas de planejamento familiar. Qual foi a conclusão, então? O que é que a recomendação desse estudo? Vamos direcionar o financiamento para programa que aumente a matrícula das meninas na escola. Não precisa estar subsidiando o contraceptivo. Vamos fazer aumentar a escolaridade, porque você vai dar mais opções para a pessoa. E se a pessoa tem mais opções, se ela tem sua própria renda, pode ser que ela comece ela mesma a controlar o número de filhos que quer ter.
Tranquilo, então, a gente já viu, né? Porque a gente deve avaliar uma política, se é para ver se ela atinge ou não seus objetivos, se ela atinge quanto foi o impacto, em que dimensões esse impacto ocorreu e os caminhos. Além disso, a gente tem outras razões para a gente avaliar uma política, que tem a ver com variações possíveis no desenho da política. Então, a gente tem o mesmo política, é um programa de reforço escolar. A gente pode variar a duração dele, então esse programa vai durar o ano todo, vai durar metade do ano, vai ser em períodos, por exemplo, no final de conteúdos. Então, a gente pode variar a duração, a gente pode variar a intensidade, o número de horas de reforço. Por exemplo, a gente poderia ter um programa funcionando por 6 meses, que seria, ou 10 meses, uma variação na duração desse programa, e a intensidade a gente vai ter 2 horas por semana ou a gente vai ter 1 hora por semana. Então, a intensidade seria isso. A gente pode ter conteúdos diferentes, então eu tenho uma avaliação famosa, falei para vocês na aula passada. Tem um artigo que eles fizeram aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo, que eles mandavam mensagens de texto para as famílias, falando sobre a frequência dos filhos na escola e tal, e eles tinham variação no conteúdo. A mensagem de texto, o conteúdo dela variava. Então, qual é o tipo de mensagem que vai dar mais resultado? Então, a gente pode variar o conteúdo, a gente pode variar a qualidade. Por exemplo, no programa de reforço escolar, a gente pode dizer assim: será que eu tenho que contratar um professor mesmo com diploma? Ou eu posso contratar, fazer uma prova e contratar pessoas, às vezes não estão formadas ainda. Então, a gente pode variar a qualidade. E aí a gente vai ver o resultado é equivalente, vale a pena essa redução de gasto. A gente pode ter também, né, dentro desse contexto que eu estou chamando de heterogeneidade, de variação, a gente pode ter também variação entre beneficiários. Então, pode ser que tenha algumas pessoas que se beneficiem mais do que as outras, a gente pode querer descobrir quem são esses. Então, a gente pode ter, olha só, tanto a variação no parâmetro da política, é, quanto entre beneficiários e até a interação desses dois, né? A variação da política ela pode favorecer mais um grupo do que o outro, pode não ser igual, em termos do conteúdo da mensagem, imagine. E tem um tipo de família que vai ser mais sensível a uma mensagem, outro tipo vai ser mais sensível a outra mensagem. Então, seria interessante a gente se perguntar, né? Quais são os grupos que mais se beneficiam da intervenção da política? Quais são os que menos se beneficiam? Por quê? Né? A questão dos canais é sempre importante. Por quê? Será que vale a pena eu quebrar esse programa em dois e fazer um para um grupo e de outro jeito para outro grupo? Então, o que as avaliações fazem, o que elas podem fazer, elas podem ajudar a gente a escolher o melhor desenho da política, a política que vai ter mais resultado. Quando tem várias alternativas de implementação do programa, a gente vai escolher a melhor opção. Por exemplo, é melhor 20 horas ou 80 horas de treinamento? Será que tem realmente uma diferença? É melhor eu botar mais jovem com 20 horas ou menos jovens com mais horas de treinamento? Se eu tiver uma campanha educativa, é melhor fazer por folheto do correio, por visita porta a porta? Folheto no correio quase não existe, né? Por e-mail é suficiente ou eu preciso ter uma visita porta a porta? Ou uma propaganda na televisão? Ou uma propaganda hoje em dia nas redes sociais, que talvez atinja melhor o público-alvo? Então, isso tudo a gente pode tentar avaliar, todas essas questões a gente pode tentar responder através de uma avaliação. Se eu souber que eu estou com essa dúvida, se eu souber que eu posso escolher um ou outro, eu já posso fazer o desenho da política, da avaliação da política, visando responder essas questões, visando identificar qual é o melhor desenho. E aí, uma outra, na verdade, crucial que a gente tem que estar sempre perguntando é: se eu tiver outras políticas com o mesmo objetivo, como é que eu vou decidir qual dessas políticas eu vou adotar? Eu vou ter várias políticas cujo objetivo é melhorar o nível educacional da população. Reforço é uma delas, a outra delas eu vou botar integral, ou eu vou
gastar mais com o ensino infantil do que com o ensino médio. Então, a gente às vezes tem várias opções de políticas diferentes com o mesmo objetivo final. E aí, como é que a gente escolhe qual deles? Basta olhar o que dá mais resultado? Não, né? A gente tem que pensar também no custo. Então, a gente deve escolher a política com maior impacto por unidade de custo, o que a gente chama de relação custo-efetividade. Custo-efetividade. E aí, para mostrar um exemplo para vocês, esse exemplo eu tirei lá do J. Paul, eu esqueci de incluir, né, lá no início das referências, no início dos slides, mas também tem alguns exemplos desse curso, dessa aula que eu me baseei no vídeo aula que tem os cursos do J. Paul lá do MIT. Eu já passei o link para vocês, eu imagino, senão eu vou passar o link para vocês. A gente vai fazer também alguns estudos de caso lá dessas aulas dele, desses cursos que eles têm. Aí esse exemplo daqui que eu tirei de lá vai discutir ó, a frequência escolar no Quênia. Então a gente tinha alguns programas similares no mesmo local e vamos analisar nesse exemplo aqui três intervenções. Um é o tratamento de vermes. Então, realmente, lá, quando você tem uma criança, às vezes fica com verme, fica ruim de saúde e falta as aulas. Então, o foco aqui é frequência. Ou a gente pode dar um uniforme gratuito para as crianças por 5 anos. Ou a merenda gratuita. O que é que vocês acham que é o melhor desses três programas? Pensando aqui nessa dimensão, certo? Frequência escolar. A gente vai comparar só a frequência escolar. Aí a gente teve uma ONG que implementou essas três intervenções. O tratamento antivermes, olha, teve um aumento de 0,14 anos de escolaridade a um custo de 0,49 por criança. Então, na verdade, eles estão olhando a frequência não como o número de dias que participou da aula, mas sim como quanto atingiu a mais de escolaridade, certo? Quanto completou. Então, 0,14 anos de escolaridade a um custo de 0,49 por criança. O tratamento de vermes é relativamente barato, são só as pílulas que você distribui. Então, fica, se a gente normalizar, certo, por ano, 3,5 dólares por ano adicional. 3,5. A segunda intervenção, que são os uniformes, por 5 anos, teve uma queda no abandono escolar, ou seja, aumentou 19% na escolaridade, 17% na escolaridade, um custo alto, se a gente pensar, de 99 dólares por ano adicional de escolaridade, bem mais caro do que só o antiverme. E o último programa do merenda gratuita, a gente tem um aumento de 30% na frequência escolar. Um custo de 36 por ano adicional de escolaridade. Então, eu trago esse exemplo aqui, mas eu gosto sempre de fazer a ressalva. Dificilmente um programa tem um objetivo só. Aqui, nesse exemplo, a gente comparou só em termos de escolaridade, e aí ficou claro que o primeiro é o melhor do que. O primeiro é o melhor programa desses três, em seguida a merenda e por último os uniformes gratuitos. Mas tem outras dimensões que a gente poderia olhar, né? Não só anos de escolaridade, mas a gente poderia se preocupar com o aprendizado, então fazer uma prova e medir se realmente os alunos aprenderam mais. A gente poderia. Eu vou dar uma pausa, tá? A gente poderia. Não precisou parar. Não. A gente poderia olhar outras dimensões, que é o que eu queria dizer para vocês. A gente poderia estar olhando, por exemplo, a saúde. Será que as crianças pegaram mais peso, por exemplo? Tratamento tivemos ou com a merenda. O uniforme eu não espero que tenha resultado em saúde, mas os outros dois eu poderia ter resultados nessa outra dimensão. Tranquilo? E no socioemocional das crianças, mexeu com isso? Para. Deram uma pausinha aqui, vai dar para a gente voltar. Então, no slide passado, a gente estava falando do custo-efetividade. O custo-efetividade era quanto que eu gastei para ter um ano a mais de educação, naquele exemplo. Então, veja que era um ano a mais de educação. O que a gente vai falar nesse slide aqui é sobre o custo-benefício. Então, não é mais efetividade, não é mais um ano de educação. Tem mais uma camada que eu vou ter que precificar, eu vou ter que avaliar o quanto, em termos monetários, vale, por exemplo, um ano a mais de educação. Então vejam como é mais difícil, certo? Mas quando a gente faz investimentos financeiros, geralmente a gente olha nisso, né? O custo-benefício. Será que valeu a pena eu investir
eu investi para cada dólar investido, para cada real investido, quanto de retorno eu tive monetizado. Então, como naquele exemplo que eu dei para vocês, que eu vi que a Anne cita na tese dela, do saneamento, a tese começa com esse número, por isso que eu nunca mais esqueci. Se você tivesse um investimento que desse um retorno de 4 para cada real, será que é um investimento bom? Então, de alguma forma, eles conseguiram analisar o benefício com o saneamento. Então, tiveram que pegar. Lá era mais fácil, que era redução em gasto com a saúde. Então, foi uma forma que eles conseguiram para contabilizar a vantagem do saneamento. Então, o que a gente vai querer fazer aqui é melhor, além de eu olhar o que dá a melhor custo-efetividade, que naquele caso foi fácil, porque eu estava comparando três programas em uma dimensão única, que eram os anos de escolaridade. Mas como eu falei para vocês, a gente pode ter mais de uma dimensão. Então, como é que eu faço para tentar somar a dimensão da saúde com a dimensão da educação e ter um resultado assim quantitativo daquele quantitativo monetizado daquele programa? Então, a gente precisa, além de escolher o programa com melhor custo-efetividade, também o benefício tem que superar o custo, porque pode ser que o melhor programa ainda não seja, do ponto de vista financeiro, ainda não compense. Então, ou será que todos os programas com uma boa relação custo-benefício devem ser implementados? Ou basta eu implementar o melhor, ou poderia implementar dois daqueles. Eu não tenho que fazer só o programa de vermes, eu posso botar merenda gratuita e antivermes. E aí, se a gente começa a implementar vários que vão atingir o mesmo objetivo, a gente vai ter que se perguntar se existe interdependência entre programas. Então, eu estava com um aluno no semestre passado, o objetivo dele, que ele queria fazer da tese dele, era analisar a sinergia entre alguns programas que a gente teve de saúde. Então, a gente teve o Mais Médicos, mas a gente também teve o eu esqueci o nome dos outros, mas um programa de investimento em infraestrutura das unidades básicas, e o Qualifica, e a gente teve o PEMAC, que é um programa de avaliação, é um programa que avalia e aumenta o orçamento de acordo com o resultado da avaliação. Então, ele queria ver se esses três programas tinham interdependência entre eles. Veja que é uma questão importante, porque se eu quiser analisar se aquele programa deu certo, eu vou ter que analisar no contexto de existência ou não do outro programa. Imagina se eu boto mais médicos, mas o médico chega lá e não tem uma infraestrutura adequada naquele município que ele foi, naquela região que ele foi. Então a gente precisa, pode ser que esse programa ele dê mais impacto se eu tiver ao mesmo tempo outro programa implementado de melhoria da infraestrutura. Então, a ideia aqui, uma sugestão é, a gente deve implementar os programas com melhor custo-benefício sequencialmente. A gente começa do maior para o menor. Mas já se perguntando, quando eu medir esse custo-benefício, será que já teve interdependência de um com o outro? E outra coisa importante é a gente avaliar o programa, importante assim, né? Ideal, na presença ou na ausência dos demais programas, para a gente conseguir pegar essa sinergia entre eles. Agora, esse slide de custo-benefício ele está aqui porque é a tendência, é a direção, é o que a gente deveria fazer. Eu vou falar para vocês que na prática a gente nunca vê ninguém fazendo custo-benefício, porque a avaliação em si já é custoso, já é trabalhoso. Custo-efetividade, a gente vai ter que saber dentro da avaliação quanto foi gasto. Então a gente fica não só em insumos, em horas de professores a mais que a gente colocou, ou quantos médicos a mais a gente contratou, mas a gente saber o custo daquilo tudo. E quando eu saio do custo-benefício do custo-efetividade para o custo-benefício, tem essa terceira camada que eu falei para vocês, que é a gente estimar o quanto vale o resultado do programa, eu estimar em termos monetários, em reais, o quanto aquilo equivale, em várias dimensões diferentes para conseguir somar tudo. Então, o custo-benefício é muito raro da gente ver, mas assim, eu estou mostrando para vocês aqui o ideal, o que a gente gostaria de ver. Ainda mais a gente ter avaliações do programa com e sem o outro. Só se a gente tiver uma variação natural. Né? Imagine que a gente teve, por alguma razão, alguns estados adotaram um outro programa e o federal adotou um, e aí municípios entraram em um no outro, a gente poderia ter uma ideia da sinergia. Tranquilo, mas aqui custo-benefício é o sonho, aí não é o real, eu vejo muito pouco a aplicação.
Então, o objetivo essa avaliação de impacto com custo-benefício é a gente saber comparar custos com o valor do benefício do programa. E aí a gente vai ter que ter uma magnitude do impacto, que é a efetividade, mais o valor atribuído aos beneficiários. E aqui a gente tem uma camada extra de complicação, assim, complicação, é que a gente pode ter beneficiários diferentes, né? A gente tem os vários stakeholders e cada um deles pode ter é, pode avaliar de forma diferente aquele benefício. Ou eu posso ter mesmo a heterogeneidade entre os beneficiários. Então, eu teria que colocar um valor médio por beneficiário. Porque vamos supor que eu tenha variação entre os beneficiários, mas a gente, enquanto formulador, não quer botar o mesmo peso em todos eles. A gente pode querer achar que os mais pobres são mais importantes do que os menos pobres. Então, eu vejo que tem muita complicação para a gente conseguir calcular esse custo-benefício. Outra limitação do custo-benefício é que a gente tem os impactos esperados, que às vezes a gente tenta olhar para eles diretamente na avaliação da política. A gente vai olhar se ela está atingindo ou não os objetivos dela inicialmente, mas a gente pode também ter efeito colateral, os efeitos inesperados, não eram as unintended consequências, não eram as consequências é, pretendidas da política, não era o objetivo, mas elas acontecem, e aí pode ser positivo ou pode ser negativo, esses não esperados, mas aí o ideal para a gente ter uma análise de custo-benefício seria a gente ter a magnitude, estimar a magnitude de todos os impactos, em todas as dimensões, os desejados e os indesejados. E depois estimar o valor que cada beneficiário atribui a cada um desses impactos. Então, uma coisa bem difícil, é por isso que a gente vê pouco aplicado na prática. Mas, por outro lado, se a gente tivesse assim, um portfólio de custo-benefícios, ia ajudar muito a disseminação de boas práticas em políticas ou em programas sociais. E aí, voltando, né, à nossa pergunta, por que avaliar uma política? A gente pode usar a avaliação tanto para uso interno quanto para uso externo. No uso interno, pode ajudar na tomada de decisão da própria política, como eu falei para vocês, a escolher o desenho da política. A gente pode ter, olha, vamos tomar uma decisão se a gente continua ou se a gente encerra, ou se a gente expande, como a gente teve aqui com Bolsa Família, a gente expandiu com o passar dos anos. Ou um outro, ou a gente pode se questionar se a gente deve aperfeiçoar a política. Será que a gente deve trocar a política? Então, é importante a gente saber na avaliação, a gente já pensar na avaliação, como o impacto ele varia com os parâmetros da política, com a natureza dos beneficiários e com a gestão e organização do programa, para a gente saber se ao longo do tempo pode ser que aquele impacto vá se perdendo, ele não fique tão forte. Então, esses são exemplos de interesses de uma avaliação para o uso interno. E para o uso externo, a gente pode pensar, olha, vamos desenhar ou vamos melhorar políticas similares. Então, nesse sentido, as avaliações elas são bem públicas. Então, uma avaliação, quando a gente publica ela está pública ali para todo mundo que quiser ler, ver o resultado e aplicar em outros lugares. Então, elas beneficiam a população maior do que só o público-alvo daquela intervenção. Se eu fizer uma intervenção aqui no Natal e publicar essa avaliação dela, eu vou saber para o público do Natal se ela funcionou ou não, mas para o público de Mossoró, será que eu vou copiar aquela política? Então, é um bem público, né? Eu dei Natal e Mossoró como exemplo, mas ficaria ali disponível para o mundo todo. E aí a gente poderia identificar as melhores práticas, os nossos benchmarks, para a gente, se a gente tivesse, como eu falei para vocês, um catálogo de políticas e seus custos-benefícios. Imagina como a gente ia poder saber direitinho, assim, vamos escolher essa, vamos escolher aquela. É, e aí, mas aí fica aquela questão, né? E se eu mudar o local, se eu mudar o contexto, será que ela vai ter o mesmo resultado, né? Será que o impacto ele pode ser extrapolado para outros contextos? É uma pergunta quando a gente vai usar externo. Aí a gente pode tentar captar isso, né? Tentar captar qual é a relação entre o impacto e características do ambiente socioeconômico. De preferência que eu tenha uma variação. Então, se eu for fazer uma política nacional, eu posso já desde o começo tentar avaliar ela de acordo com características do mercado, características do ambiente de várias unidades diferentes, e tentar avaliar em grupos diferentes. Por exemplo, tradicionalmente, como a gente população é muito fácil, a gente quando faz nossas políticas de avaliação com dados secundários, a gente olha nos municípios menores quanto é que foi o resultado, se eu tiver dados municipais, nos municípios médios, nos maiores. Então, a gente pode tentar olhar nessas dimensões
que dão característica do contexto cultural é mais difícil, né? Mas a gente poderia incluir, por exemplo, percentuais de religião em cada lugar. Então dá para a gente tentar captar essas características na nossa análise da avaliação da política. E aí a gente pode também já decidir, vamos avaliar. Quando é que a gente vai avaliar? A gente pode avaliar antes, durante e depois. Veja que curioso, vou avaliar antes. A gente tem certo métodos, não vai ser o foco desse curso, a gente não vai ver nada disso nesse curso, mas uma avaliação que a gente chama ex ante. Antes dela acontecer, imagine que eu tenho dois programas competindo. A gente pode fazer simulações. A gente pega dados daquele país e pode tentar simular dados e modelos comportamentais para a gente poder simular. A razão para a gente não estar vendo essas avaliações ex ante é que eu preciso de um modelo comportamental muito forte, muito bem adaptado para cada contexto. Então, aí a gente entraria em partes de modelos teóricos de comportamento humano, e aí ia sair do escopo desse curso. Mas são feitas, o Banco Mundial costuma fazer, eu já li algumas, em que você faz várias hipóteses sobre como é o comportamento dos consumidores, pega os dados e tenta estimar qual vai ser o impacto antes de implementar. A gente tem as avaliações ex post, depois da política ter sido implementada, e ela pode ser ex post de percurso, ou de encerramento. Então, de percurso a política já está implementada, mas ela ainda está em andamento. É o caso, por exemplo, se eu for avaliar o Bolsa Família. Ou posso ter o ex post de encerramento. Aquela política já foi encerrada, não teve nenhuma política assim, não teve uma evolução da política que continuou. E aí eu tento analisar o que aconteceu, como é que foi ela no passado. Aí, como eu falei para vocês já um pouquinho sobre as avaliações ex ante, a gente precisa ter estimativas de custo-impacto para a gente justificar a adoção da política, auxiliar na escolha do desenho. Então, se a gente pegar esses modelos e tentar aplicar eles já podem dar um guia para a gente de o que pode ser melhor ou não, como é que eu vou desenhar essa política, o parâmetro dela. E pode aprofundar o conhecimento do que a gente espera da política. Então, quando a gente faz a avaliação ex ante, a gente ganha isso tudo, mas também não é tão comum a gente ver a avaliação ex ante. Ela é baseada em modelos estruturais, como eu estava falando, modelos comportamentais, e uma desvantagem é que a gente vai ter que fazer muita hipótese sobre como vai ser o comportamento dos agentes, para a gente poder fazer essas simulações de quando a política for adotada. E aqui, como eu já falei para vocês, a gente não vai ver avaliação ex ante nesse curso, mas é bom vocês saberem que existe. Depois a gente tem, né, já entrando mais no que a gente vai ver no curso, as avaliações ex post de percurso é o mais tradicional. A gente está durante a implementação da política, mas a gente pode, como ela está acontecendo, a gente pode ajustar, a gente pode aperfeiçoar a política. Então a gente está fazendo agora uma avaliação do PEMAC, esse programa que avalia a qualidade da saúde. A gente pode dizer assim, olha, não teve efeito em tal lugar, ou teve mais efeito em lugares que adotaram tal coisa. Nesse exemplo do PEMAC que a gente tem os municípios escolhem como é que eles vão fazer o repasse para as equipes de saúde, o repasse do orçamento extra que eles ganham. Então, a gente pode identificar que há municípios que repassaram mais, será que eles tiveram melhoria do que os municípios que repassam um percentual menor? Então, isso daí foi a tese de Itamires, ela defendeu no final do ano passado, bem interessante, quem quiser ver. E aí tem uma série de sugestões de ajustes possíveis a essa política do PEMAC. A gente pode também, com avaliação de percurso, exposto de percurso, testar a validade das previsões das avaliações ex ante e recomendar o futuro da política. A gente deve interromper, deve continuar, deve aperfeiçoar, deve mudar um pouquinho. Aqui são minhas agonias, certo? Deixa eu botar aqui o I maiúsculo. Interromper. Apesar de ser depois de 2 pontos. É muito comum a gente ter esse tipo de aperfeiçoamento na fase piloto, mas se eu disser para vocês, nessa política que eu estava falando do PEMAC, ela vai no terceiro ciclo, cada ciclo ela mudou. Então, a cada ciclo eles foram fazendo mudanças no desafio de aperfeiçoar. Um desafio que a gente tem é o tempo, e é um desafio de tempo real. Por quê? Como a política ela
está sendo implementada ainda ou há pouco tempo, eu vou saber bem respostas rápidas, eu vou poder olhar indicadores que respondem rapidamente à política. Mas respostas de longo prazo eu não vou ter como medir, porque o longo prazo ainda não chegou. Então, deixa eu tirar meu videozinho. Eu vou ter um trade-off entre eu ter uma resposta rápida, se a política funciona ou não, se eu mudo ela ou não, e o tempo necessário para que o impacto aconteça. É mudar de cor aqui. O tempo necessário para que o impacto aconteça. A gente vai ter avaliação de curto e médio prazo, a gente dificilmente vai ter longo prazo. Esse da saúde, por exemplo, a gente tem várias doenças que são muito importantes, que são doenças de estilo de vida, como diabetes, pressão alta quando você está mais velho, a gente sabe que a obesidade pode atrapalhar também. E aí, se a gente faz uma política, a política ela melhora o estilo de vida das pessoas, isso só vai ter um retorno daqui a 20 anos, eu não tenho como medir no resultado, assim. O resultado é diminuir a mortalidade, vai diminuir daqui a 20 anos. Eu não tenho como saber agora, um ano, 2 anos depois que a política foi implementada. Então, às vezes, a gente escolhe medições, a gente escolhe indicadores que vão dar o intermediário, resultados intermediários. Eu poderia tentar olhar se o estilo de vida melhorou. E aí, indiretamente, eu vou ter uma ideia se no futuro a gente vai ter uma melhoria da saúde devido a essas doenças que estão relacionadas ao estilo de vida. Então, um desafio que a gente tem aqui é o tempo, e é um desafio real. Como a gente, por exemplo, está agora no Covid, né? Será que a vacina vai dar efeito colateral? Será que ela vai dar, imunizar por quanto tempo? A gente não sabe, porque a doença não está nem aqui há tanto tempo assim. Então, é bem parecido com os desafios que a gente tem na avaliação ex post. E aí, as avaliações de percurso, elas são importantes, porque os impactos eles podem variar no tempo. Então, é importante a gente ir avaliando à medida que a política vai se desenrolando. A gente pode ter, por exemplo, o impacto, ele pode ter uma relação com o tempo de exposição do beneficiário. O beneficiário entrou nesse programa há quanto tempo? Há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos? A gente pode ter mudança no ambiente socioeconômico, e aí, à medida que o ambiente socioeconômico vai mudando, o impacto vai mudando. Então, a gente poderia relacionar. A gente pode mudar o perfil da população-alvo. Então, imagina que no Brasil que a gente tem um programa para crianças, infantil, mas a população está envelhecendo. Então, ao longo do tempo, a população-alvo ela pode mudar, reduzir, ou infantil não foi tão bom eu tentar desse exemplo, certo? Mas eu poderia mudar, por exemplo, um programa para idosos, mas o idoso ele está chegando com uma característica diferente. Ele está chegando com mais disposição, com melhor qualidade de saúde. 65 anos hoje não é a mesma coisa que 65 anos há 10 anos atrás. É isso que eu queria dizer. E a gente pode ter flutuação na qualidade da gestão do programa também. Então, essa avaliação de percurso, ela serve como um monitoramento do programa. Será que o programa também ele está seguindo o desenho dele? Ele pode também começar a ter falhas na implementação. Então, é importante a gente ter essa avaliação de percurso. Já as avaliações ex post de encerramento, a gente vai fazer elas após o encerramento da política e aí a gente vai fazer uma pergunta assim, retrospectiva, né? Será que essa política foi útil? Será que as decisões tomadas foram acertadas? Assim, a política, o programa foi bem gerido? Ou será que foram feitas mudanças ao longo do tempo que não foram favoráveis? Será que essa política faz parte das melhores práticas? A gente deveria adotar ela em outros cantos? E uma vantagem do encerramento é que a gente vai ter um impacto de longo prazo, desde que ela tenha sido encerrada, depois de um. A gente pode, na verdade, a política ter encerrado há 5 anos e a gente continuar medindo se ela teve efeito no longo prazo ou não. É, e a gente pode ter aqui, que eu estou falando de avaliação mista, o povo de administração gosta muito, né? Aqui no programa de vocês dizer assim, eu sou mista, eu sou quanto e qual, eu gosto de falar assim. Realmente eu acho muito importante a gente ter o olhar quali também é muito importante, tanto quanto o olhar quanto. Eu acho os dois importantes, desde que seja bem feito, tem informação a trazer, todas as duas abordagens para o problema. Esse exemplo que eu vou dar para vocês agora, eu tirei lá do livro do Banco Mundial. Ele fala sobre bônus para clínicas rurais, então, aumento de orçamento para clínicas rurais, que aumente o percentual de partos acompanhados por um profissional de saúde.
Então a gente vai ter clínicas rurais, as pessoas costumam ter seus filhos sozinhas em casa, mas se for acompanhado de um profissional de saúde, de uma parteira, por exemplo, uma parteira com uma formação, né, de parteira, eles ganhariam bônus. E aí o que a avaliação faz, o resultado da avaliação que a avaliação fez, ela estimou que não houve mudança no percentual de parto nas clínicas. Quer dizer, o programa não funcionou. Então, e aí? O programa não funcionou por quê? Como é que a gente vai identificar os caminhos? Boas pistas para a gente identificar caminhos na política é a gente analisar as avaliações quali. Então, eu sempre digo para meus alunos que fazem o Quant, na revisão da literatura, a gente não deve ignorar o quali, porque o quali vai ajudar muita gente a interpretar os resultados. Então, nesse caso, a gente tem muitas explicações possíveis. E aí, o ideal é se a gente conseguir quantificar e botar dentro da nossa análise quant esses fatores quali que a gente identifica. Então, explicações possíveis, falta de divulgação, então o programa existia, mas as mães, as gestantes não sabiam. Pode ter tido falta de equipamento ou infraestrutura para admissão de novos pacientes. Então, existia, mas ia ganhar o bom, mas as clínicas já estavam sobrecarregadas, elas não conseguiam atender mais pacientes. Ou pode ser que as mães preferem os partos em casa. Então a gente não sabe o que desses três é possível. Então, o que é a metodologia Quali, ela ajuda a gente, ela combina com a avaliação Quant a entender as falhas do programa, entender as falhas do programa. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode entrevistar o pessoal da clínica, a gente pode fazer grupo de discussão com as grávidas, a gente pode fazer uma análise da infraestrutura do hospital. Então, isso a gente não vai poder fazer na base de dados toda, para todas as clínicas, mas a gente pode selecionar algumas e tentar um olhar mais aprofundado sobre elas. Então, eu acho muito positivo, certo? Se a gente não puder, o ideal é, estou fazendo minha análise quântica? Estou. Mas vamos sortear alguns para ir lá entrevistar, para saber o mais a fundo, para ter opinião. Mesmo que não seja um artigo quali tão bem, uma pesquisa quali tão bem estruturada quanto a pesquisa quali deve ser, mas informalmente tem muito a agregar a uma avaliação quantitativa. E aí, então, vamos concluir essa aula de hoje, certo? Ao determinar o impacto de uma política, que é o que a gente vai querer fazer, nada mais é do que encontrar o efeito do tamanho, o tamanho do efeito causado pela política, está aqui em outra cor, porque a gente tem que conseguir dissociar isso, causado especificamente pelaquela política, que não seja correlação, que seja realmente causalidade. É como naquele exemplo lá do. Eu tentei deixar claro naquele exemplo da fertilidade, a gente tinha política contraceptiva, mas o que a gente observou de redução de fertilidade não era por aquela política específica de planejamento familiar. Então a gente tem que tentar atribuir exatamente o que foi que aquela política mexeu no resultado que a gente quer. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar de uma metodologia que identifique e meça uma relação de causalidade. Esse vai ser o foco da nossa disciplina. Vocês já escutaram um pouquinho sobre isso lá em Quant 1, a gente vai dar continuidade aqui. Geralmente, a gente vai estar interessado no efeito médio da política na população-alvo, mas se a base de dados for detalhada o suficiente, a gente pode olhar o efeito médio em grupos diferentes, ou até em outros pontos da distribuição, que não seja só a média. A gente vai ver uma das metodologias, que é a regressão quantílica, que faz isso. E aí a gente tem, por que é importante avaliar, né? Os formuladores das políticas, eles geralmente propõem diversas soluções, a gente não tem só uma solução a gente tem várias ideias que a gente pode fazer, mas os recursos são escassos, então as avaliações elas vão permitir a gente identificar as propostas, as melhores propostas, aquelas que atendem às necessidades da população ao menor custo, se a gente tiver um custo-efetividade ou custo-benefício. Como é que a gente vai fazer? Pegando o gancho do lado que a gente queria um método causal. Como é que a gente vai isolar o impacto da política? Tentar isolar esse impacto. A gente vai ter diversas metodologias possíveis. O padrão ouro, o sonho é a gente ter um experimento aleatório. É o controlar e dizer assim, esse grupo, eu vou selecionar uma amostra, selecionei esse grupo de pessoas e eu vou sortear quem vai receber, quem não vai receber, vou fazer um experimento às cegas, quer dizer, o camarada não sabe em qual grupo ele está,
e vamos ver depois no final o que acontece. É o que eles fazem para testar a vacina, certo? Eu dou o exemplo da vacina porque é só o que a gente escuta nesses dias, né? Qual foi a eficácia da vacina? Foi através do experimento aleatório controlado. Foi assim que eles chegaram naquele número. Infelizmente, a gente nem sempre vai poder aplicar experimentos aleatórios, vai poder usar o padrão ouro. Nesses vários casos, certo? Nós das ciências sociais, a gente vai usar métodos quase aleatórios. Ou a gente vai fazer análise de quase experimentos, ou experimentos naturais, né? Mas a gente gosta de dar esse nome, assim, experimentos naturais. Não foi desenhado, não foi controlado, mas criou um quase experimento para a gente avaliar. E aí a gente vai focar, como eu já falei para vocês, em avaliações de política ex post. Não sei porque eu mudei do verde para o amarelo. E aqui só para a gente ter uma ideia dos métodos que a gente vai ver, a gente vai tentar estimar a relação de causalidade, vamos ver as hipóteses. Quais são as hipóteses que garantem uma interpretação causal para a estimativa daquele método? Qual é a hipótese identificadora que a gente vai ter? Os métodos que a gente vai ver vão ser experimentos aleatórios. Vou falar para vocês os métodos mais convincentes de quase experimentos. São esse experimento aleatório, descontinuidade de regressão, algumas diferenças e indiferenças de controle sintético, dados em painel está dentro desse grupo, variáveis instrumentais, se a gente tiver um bom instrumento. Esses outros modelos aqui, eles são modelos que a gente diz que dependem das características observadas. Então, depende de ter boas características na base de dados e conseguir controlar tudo. Então, esses outros, eles são bem parecidos com o que vocês viram em Quantum, com regressão múltipla. Na verdade, alguns são até regressão múltipla mesmo. Esse aqui, eles dependem da base de dados, depende do problema, pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente vai ver quais são as hipóteses por trás dele. Esses outros também dependem, certo? Das hipóteses elas valerem ou não. Esse aqui eu vou até tirar, porque esse aqui é experimento só se a gente fizer um experimento mal feito. Se a gente fizer um experimento bem feito, é a melhor forma que a gente tem de ver uma causalidade. E aí, esse curso ele é todo com enfoque em avaliação de políticas ou de programas sociais, mas como eu sempre gosto de dizer, porque às vezes tem aluno da área de finanças que vem fazer ele, essas metodologias que a gente está vendo aqui, descontinuidade e regressão, diferença e diferença, elas também são aplicadas fora desse contexto de avaliação de políticas. Então, o pessoal de finanças também usa essas metodologias, é por isso que às vezes eles vêm fazer esse curso. Então, é isso, é um panorama geral do nosso curso. Na aula que vem, a próxima aula, a gente vai discutir a teoria da mudança. Ou teorias, como é que a gente elabora teorias para tentar analisar os caminhos que a política pelos quais a política vai atingir seu objetivo. Então, é muito importante a gente começar uma avaliação partindo da teoria, partindo de como é que a gente acha que vai se desenrolar. Vai ajudar a gente a escolher os indicadores, como eu falei para vocês, o objetivo da política é melhorar a educação, mas como é que eu vou escolher, assim, como é que eu vou medir a educação, melhor em educação? Então, a escolha desses caminhos, ela ajuda a gente a ver indicadores de insumo, indicadores, então, o que a política realmente colocou, intermediários, assim, quais são os produtos, o que é que a política está gerando, e tentar ver, por fim, qual é o resultado. Então, dar uma estruturação ajuda a gente na avaliação, como é que a gente vai fazer a avaliação. Então, até a aula que vem.